programa de hoje é uma sequência do programa de domingo passado. Nós tivemos aqui com o Gerson Ramos, falando um pouco sobre cabotagem, os regimes de navegação, longo curso, apoio marítimo, apoio portuário. Você pode assistir o programa da semana passada no nosso site, www.destaqueportuario.com.br. Esse site vai te direcionar para a plataforma do Facebook e ali você pode assistir esse programa também do Gerson, que foi na semana passada. E hoje nós vamos dar continuidade, Gerson, aqui sobre a cabotagem. Já vamos falar agora, passamos pela Lei dos Portos na semana passada, falamos do ano de 1993, lembrando um pouco do ano de 1808, quando os portos foram abertos às Nações Amigas. Viagem no tempo. Tamanha foi a importância dessa lei de modernização dos portos. E hoje a gente quer falar um pouco sobre a cabotagem atual, hoje no Brasil, como é que ela anda, como é que está o seu desenvolvimento, a sua operação. Que é o que interessa. Exatamente. A gente acabei pegando algumas estatísticas, viu, Gerson, e objetivando realmente passar ao telespectador esse tipo de informação. A ANTAQ já publicou o desenvolvimento, as operações do ano passado, de 2011, e o total transportado da navegação de cabotagem, a gente está falando em torno aí de 5 milhões e 700 mil toneladas de cargas de container no transporte de cabotagem. E isso envolve aproximadamente 640 mil TEUs para o transporte de cabotagem. Claro que isso representa, no total de cabotagem de 133 milhões, isso representa um percentual de 4%, o container envolvido hoje nesse lado de cabotagem. Esse transporte de container é importante, porque hoje ele segue o padrão internacional. O que é interessante nessa estatística, destacar, é como que a carga geral migrou para o container. Porque o container, na realidade, ele unitizou. Ele conseguiu colocar dentro daquela caixa metálica o que antes era transportado avulso, fracionado. Então, isso gerou uma economia muito grande, além de segurança, com risco de roubo e avarias na carga. Obviamente que o seguro, houve uma redução do valor do seguro, porque você se tornou o transporte mais seguro. Assim, então, você teve já uma economia aí com relação à utilização do container. E mais fantástico ainda é saber que esse container saiu do caminhão e foi para o navio. Porque se você levar em conta aí esses números, quantos caminhões não seriam usados, para você poder deslocar esse mesmo percentual, essa mesma quantidade por rodovias, 5 milhões de toneladas, 640 mil TEUs. Impensável. Imagina quantos containers, quantos caminhões nas estradas, Não existiria, não teria mais estrada, na realidade. Teria só buracos, É verdade. Então, aí mostra a importância do navio, como um grande instrumento, de ser usado para transportar carga, principalmente em distâncias médias e mais longas, que ele se torna muito mais atraente com relação a frete, com relação ao transporte em si. Então, você deixa a rodovia ser ocupada realmente para a própria finalidade que ela é feita. No caso de um trecho mais curto, você pode realmente se recorrer a uma ferrovia ou então o próprio transporte rodoviário, que vai cumprir a finalidade dele de levar a carga no destino mais interior. Agora, deixa o trecho mais longo, dessa deslocamento da carga, ser usado pelo navio. Porque mesmo você fazendo o transbordo, você tirando a carga de um modal rodoviário, ferroviário e passando para o marítimo, mesmo assim, se você colocar no lápis, você ainda vê que compensa. Vale a pena. Vale a pena, com certeza. Tanto é que os números só crescem. Sim. A gente não vê nenhuma vertente com relação a declínio da carga da cabotagem, ultimamente. Os números já dizem, são bastante robustos e só tendem a crescer. Sim. Então... Agora, quando a gente fala de porto, falando de container, todo mundo acha que o porto é movimentado por containers tão somente, mas um número expressivo é que a cabotagem hoje ela é envolvida no granel líquido, com a participação especial da Petrobras, participação do granel do combustível. Hoje a gente está falando, enquanto no transporte de containers, a gente falou em 5 milhões aí de toneladas movimentadas no ano de 2011, no granel líquido a gente está falando de 104 milhões, pouco mais de 104 milhões transportados na navegação de cabotagem, representando aí 78% da movimentação total de cabotagem no Brasil. Interessante a participação da Petrobras nisso, Isso daí realmente eu assim, acho que eu sou um pouco nacionalista nesse ponto,
mas eu me sinto orgulhoso assim de ter uma empresa capaz de movimentar isso tudo, né, e através de navios próprios, né? Geralmente a Transpetro ela usa os navios de bandeira brasileira para fazer esse transporte de cabotagem. Sim. Né? Ela assim complementa muito pouco com navios estrangeiros. Então isso para a gente é um orgulho, porque você transporta com mão de obra brasileira, né, tripulantes brasileiros e uma carga nacional, que é o petróleo, né, em si. Você faz o deslocamento, obviamente, do refino do petróleo também, por esses navios, né? Então, toda a gasolina, álcool movimentado, ela é transportada por navios também, né? E por isso que a Petrobras tem esse número expressivo, né? Que ela usa a Transpetro, que é a empresa que controla a frota de navios próprios, para fazer, ao longo do Brasil, a distribuição desse produto. São 42 embarcações próprias, só a Petrobras. E tem um plano aí de renovação da frota, né, da Petrobras, que usa, né, fundos, né, angariados, inclusive, pelo comércio exterior, que é aquela taxa que você incide no BL, no conhecimento de transporte, né? Incide uma taxa de 25% sobre o valor do frete internacional, e essa taxa tem um nome de adicional de frete para renovação da marinha mercante. Então você cria fundos e meios para você financiar a construção de navios, né, brasileiros, né, construídos no Brasil. Então a Petrobras se vale muito desse recurso, né, para ela poder usar. Já que anteriormente, né, a 93, houve todo aquele abandono da bandeira brasileira, construção de navios para transportar cargas, né, no Brasil. Então a Petrobras se valeu desse momento para continuar a construir navios brasileiros, né, tripulando por brasileiros, e obviamente ela chegou nesse número expressivo por causa muito disso, né? Sim. Mas foi ela tem uma parcela muito grande de carga também a deslocar. Sim, foi o maior cliente da construção naval nos últimos anos. Felizmente, foi o que não matou totalmente nossos estaleiros, né? Sim. Pelo menos isso. E nós falamos em container, né? Falamos do granel sólido, e aí eu acho que apenas para a gente poder abordar de uma forma total, porque a gente parece que cabotagem só se resume a dois tipos de carga, e não é verdade, né? A gente tem a carga de granel sólido e a carga de granel geral, né, de carga solta. A gente está falando do granel sólido representando aí 13%, 14% de movimentação na cabotagem em 2011, e o granel de carga geral, né, carga solta, aproximadamente 3,46%, quase 4% de representação. Embora pequena, mas operando na navegação de cabotagem. Na navegação de cabotagem em números crescentes, né? Quer dizer, essa carga solta que ainda é muito transportada na rodovia, no transporte rodoviário, né, no modal rodoviário, está sendo gradativamente transferido para o modal marítimo, né? Então essa eu acho que é assim, a grande contribuição que a gente está dando mais recente com relação a você mudar novamente e adequar a matriz, né, do Brasil de transporte. Tá? Então vamos sair um pouco daquele transporte rodoviário, eminentemente, né, e trazer essa carga que se perdeu no passado para o navio novamente. E, obviamente, isso daí acompanha uma reforma portuária, né, em conjunto. Não adianta você construir navios modernos se os portos continuam obsoletos. Então, você tem que construir terminais apropriados para manipular essa carga, que a gente sabe que hoje, basicamente, está sendo transportada dentro de containers. Tá? Mas também não esqueçamos que a carga granel, né, sólida, líquida, também é deslocada no Brasil, né, de norte a sul. E exemplos, né, do porto lá de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, que, né, há décadas carrega sal, né, o salmoura, e traz para o sul, e vice-versa, sobe trigo para o norte, então feijão, né, açúcar. Então há um movimento intenso também de granéis, né, e numa escala bem maior do que o container. Mas eu acredito que o container vá gradativamente recuperando o espaço daquela carga que hoje é transportada via rodovia, né? Sim, até pela facilitação logística, né? Exato, de movimento. Né? A gente tem exemplos interessantes, por exemplo, vindo de Manaus para o Porto de Santos, através da cabotagem, né? Cargas são, mercadorias são fabricadas lá na Zona Franca de Manaus, né? E elas são carregadas em navios da cabotagem, bandeira brasileira, e ela percorre todo esse trajeto marítimo, né, fluvial e marítimo até o Porto de Santos, sul do Brasil, né, onde o mercado consumidor está mais concentrado, né, o centro-sul. Então você traz corretamente e um custo mínimo, né, o mais barato que possível, essa mercadoria através de navios.
Então você depois chegou em Santos, você conecta num transporte ferroviário, no modal ferroviário ou rodoviário, mas você vai fazer um trecho menor com esse modal, porque eles são mais caros, né? Então você consegue unir os modais todos, né? Você sai de um modal marítimo, conecta num ferroviário ou num rodoviário até o destino final. Então esse aqui realmente é uma boa logística. Isso que é atrativo para o usuário, né? Para o consumidor. No final reflete no bolso do consumidor. Né? Eu já acredito que ele fique no setor, no lado do transporte rodoviário, muitas vezes por essa facilidade que ele tem de o transportador ir buscar, né, na planta do cliente e levar para o seu destino final, é o porta a porta. Né? Isso, E às vezes ele pensa que no marítimo não, no marítimo ele vai ter que ter toda a logística de despacho, ter que entrar no porto para fazer o embarque. Então, se a gente explorar cada vez mais esse transporte multimodal, né, as empresas, com toda certeza, vão migrar para o transporte marítimo. Sim, né? com certeza. Eu acredito muito, né? A própria legislação, né, é favorável com relação, desde a criação do operador de transporte multimodal, né, a edição da lei, você consegue, assim, fazer intercâmbio entre os modais, né? Há essa facilidade. Então, através até de um conhecimento único, né? Então você consegue assim, criar condições de desburocratizar um pouco todo esse trâmite, né, de modais, né, documentação que são necessárias, e você consegue efetuar uma logística mais limpa, mais apurada. Né? Então, obviamente que o caminhão, né, ele vai atender um porta a porta, mas esse porta a porta tem que ser muito bem analisado. Né? Se for um trecho curto, tudo bem, mas se for um trecho mais longo, você já tem que começar a fazer conta. Sim. E orientar e ver as condições, né, de uso, qual é a estrada que seria, né, usada, e comparar sempre com os modais mais baratos. Se tem a possibilidade de trazer para uma ferrovia ou então para o marítimo. Né? Então você tem que fazer sempre essa conta. Se você vê que dá para encaixar os modais através de uma operação multimodal, ela tem que ser feita, com certeza, entendeu? Sim. O interessante é que o caminhão não vai perder a sua importância, né? Porque o navio não tem como, né? Dou um pulo agora, vou colocar as rodinhas do navio e vou até a planta do cliente, né? Vou até o destino final, vou até a fábrica. Então eles vão ser melhor realocados, melhor utilizados. Né? Eu acho que até para a qualidade do serviço das transportadoras rodoviárias eles vão melhorar também. Sim, o ativo vai ser otimizado, assim, né? A gente chama, né? Você consegue otimizar o caminhão. Hoje em dia, inclusive, a frota, né, nacional está muito envelhecida. Né? Recentemente aí eu soube que a frota nacional é em torno de 18 anos de idade, né? E o recomendável é entre 3 e 7 anos no máximo. Então a gente está já realmente numa situação precária com relação ao transporte rodoviário, precisando de caminhões mais modernos, né, que poluem menos. E a malha rodoviária também, né? Isso daí todo mundo sabe a precariedade que é hoje, né? Fora as vias pedagiadas, que ainda tem uma condição melhor, mas as que não são pedagiadas são totalmente esburacadas, geram insegurança, né? Prejuízo, roubo de carga. Sim. Então, realmente, o Brasil está nesse momento de reaprender o que era correto. Né? O que ele deixou de fazer há décadas atrás, ele está novamente reestudando a lição, né? E colocando conceitos modernos de operadores multimodais para poder realmente fazer a melhor logística. Né? Sim. Nós vamos para um rápido intervalo aqui no programa Destaque Portuário e voltamos no próximo bloco. Gerson, falar da frota de embarcações aqui na cabotagem brasileira. Voltamos já.
Voltamos aqui, direto da sala de aula aqui na Unisantos, né, no campus de especialização, e nós estamos falando sobre a situação atual da cabotagem no Brasil, né, os tipos de carga transportadas, container, né, granel sólido, granel líquido, carga geral, e a gente vai falar um pouco sobre a frota brasileira. Importante notar que a navegação de cabotagem, a região que tem mais participação, que origina, que movimenta a cabotagem é São Paulo. Né? São Paulo está caindo aí em 20%, atingindo de origem, né? Cargas que saem daqui rumo a outros portos brasileiros. Né? A gente está falando um pouco mais de 152 mil TEUs. Né? Depois vem para Amazonas com 16%, Rio Grande do Sul com 15%, Santa Catarina com 10%, envolvendo aí aproximadamente 59 mil TEUs. Né? Percebe os principais estados que movimentam a cabotagem no país. Agora, o setor de cabotagem, a frota, né, brasileira de cabotagem, foi publicado recentemente um estudo, né, um levantamento feito pela Superintendência de Navegação Marítima e de Apoio Portuário, a CNM, que nós temos hoje 156 embarcações registradas para o transporte de cabotagem. São 31 empresas prontas para operar. Que bom, hein? Embarcações com uma média de 16 anos de vida, né? A média dessas embarcações. É interessante. Fala um pouco sobre, para a gente fazer uma avaliação da capacidade, você domina essa matéria, né? A capacidade de movimentação, né, da cabotagem no Brasil, a gente tem que falar um pouco sobre a tonelagem de porte bruto, o TPB, né? O famoso TPB, né? É o quanto que o navio leva em carga, né? Então, isso daí, na realidade, essa concentração maior em São Paulo se remete ao Porto de Santos. Obviamente que né, é um porto a nível não só nacional, quanto a nível na América Latina, que é um porto desenvolvido, né, para a região. Ele, obviamente, tem muito a fazer ainda, muito a desenvolver, mas localmente ele assim, é um porto que serve de uma forma diferenciada a região. Então a carga, em função até do próprio mercado consumidor, está mais concentrada nessa região, no eixo São Paulo, né, o sul, né, o centro-sul do Brasil. O Porto de Santos seria a maior porta de entrada e saída de mercadorias, né, não só da exportação e importação, quanto da própria cabotagem. Então isso daí é uma realidade que também poderia ser melhor trabalhada pelo governo para descentralizar um pouco. Você, de repente, colocar um segundo porto também forte de cabotagem, não ficar uma diferença muito grande. Mas a natureza da carga vai dizer muito também o porto, né? Essa grande número de embarcações aí, de repente, reflete muito o granel líquido e sólido. Sim. A carga fracionada, a carga geral, né, que hoje transportada em container, ela representa muito pouco, né, desse percentual. Então, as embarcações que atendem esse tipo de carga hoje também são muito poucas, né, comparada aos navios, né, petroleiros, aos navios graneleiros. Eu vou defender a Petrobras novamente, né, porque dessas 156 embarcações, 39 navios são da Petrobras. Tá vendo? Né, e depois, 13 navios trabalham com graneleiros, 15 navios porta-containers, 15 navios cargueiros e 5 navios roll-on-roll-off, aqueles navios de transporte de automóveis, enfim, de veículos. Certo. Então a Petrobras sempre sobrepondo aos demais, né? Isso daí é um fato, não tem como negar. Mas eu acredito ainda que a construção naval no Brasil ela vai atingir um nível, né, de excelência para poder atender também o container. Né, que os navios de container destinados à cabotagem, hoje, se a gente levar em conta uma média aí de 2.000 a 3.000 TEUs, que seria um navio de um bom porte para fazer cabotagem, navegação de cabotagem, esses navios poderiam ser construídos de uma forma assim, rápida e fácil. Né? Os projetos não são tão complexos. Né? Então, o estaleiro nacional acho que reúne amplas condições tecnológicas de construção desses navios. E o governo dá incentivo também, né, com relação a financiamento. Você não pode deixar o produto externo, no caso um navio importado, né, ser muito mais barato do que um navio feito no Brasil, que isso desestimula a construção totalmente. Então acaba que o governo tem que subsidiar essa construção e aí não é recomendável. Né? Então o ideal seria desenvolver tecnologia, projetos, né, próprios, né, através das próprias universidades que oferecem a graduação, os cursos de extensão em construção naval, né? E desenvolver projetos adaptados à nossa realidade. Tá? Então, projetos de embarcações menores, chatas, né? Rebocadores, empurradores,
como a gente vê no Rio Amazonas, né, no Rio Tietê, a Petrobras novamente a Petrobras fazendo encomendas de várias chatas, né, e empurradores, projetos nacionais, né. Então isso demanda justamente essa grande necessidade de se desenvolver tecnologicamente a construção naval no Brasil. E os navios full container, os contaneiros, eles têm que ser mais ou menos navios de médio porte para poder atender essa carga aí que é transportada a nível Brasil. E também não deixando de lado, obviamente, os navios petroleiros e os graneleiros, navios químicos, né, que já naturalmente já transportam num nível muito mais alto a carga da cabotagem. Como são os estaleiros hoje, na tua visão? Os estaleiros, eles têm assim uma boa capacidade, mas eles estão muito concentrados, né, em determinada região, né? O Rio de Janeiro sempre foi assim, historicamente um estado que concentrou a maior parte da construção naval no Brasil. Depois essa construção naval se deslocou um pouquinho, né, para o sul, e agora a gente tem alguns estaleiros na região nordeste do Brasil. E os outros estaleiros são pequenos, de reparo de embarcações de pesca, não considero, mas assim, o parque realmente naval do Brasil, de reparos e construção naval, se concentra muito ainda em determinadas áreas, em poucas áreas. Acho que isso poderia ser expandido. Mas, de alguma forma, também você tem que considerar que o estaleiro ele é um projeto grande, né? Demanda uma área grande, então é difícil achar, né? Sim. Uma área propícia a você instalar uma indústria de construção naval. Sim. Mas o governo poderia incentivar mais esse segmento também, que é fundamental, né? Você poder construir, né, navios próprios, né, não só para atender a demanda brasileira, de armação nacional, das empresas nacionais, quanto também exportar navios, né? O maior exemplo que a gente tem é da Coreia. A Coreia saiu de uma posição de 10º construtor naval para ser um dos primeiros construtor naval no mundo, porque eles investiram em tecnologia, em formação de mão de obra, e hoje em dia eles conseguem construir navios grandes, né, em menos de 2 anos, às vezes até em 1 ano e poucos meses você consegue construir um navio, coisa fantástica, né? A minha preocupação dos estaleiros é porque hoje a navegação de cabotagem, parece que o desenvolvimento da navegação de cabotagem ela é totalmente vinculada, né, à gestão náutica, à construção naval no Brasil. Pelo menos a legislação assim estabelece. Essa obrigatoriedade de construção, de contratação, né, para construir um navio em estaleira nacional, né, objetivando aí a proteção, né, do mercado interno. Mas isso acaba embaraçando um pouco, né, porque as empresas ficam sem muitas opções, né? Elas querem operar a cabotagem, podem ser uma empresa brasileira, mas a legislação estabelece que ela contrate um estaleiro brasileiro. Isso daí ainda tem que ser equacionado melhor, justamente por isso, né? O Brasil saiu de uma situação de segundo maior construtor do mundo, naval, na década de 70, e hoje em dia realmente a gente está lutando para recuperar pelo menos a 8ª, a 10ª posição. Imagina, tempo perdido, né? Muito tempo perdido e mão de obra que foram perdidas também, né? Então você tem que treinar, você tem que formar engenheiros, né, técnicos, soldadores, para poder recuperar toda essa tecnologia. E uma coisa tem que ser contínua também, você não pode incrementar um período e parar, depois você volta, né? Tem que ser um desenvolvimento contínuo. Então está se tentando fazer isso no Brasil. Mas com relação a esse problema de redução, né, de demanda, você não consegue atingir as encomendas, né, que são feitas, né? O Brasil tem que flexionar um pouco mais as leis, né? Flexibilizar um pouco mais para poder permitir que as empresas que realmente estão interessadas em explorar a atividade, elas tenham os navios de uma forma mais rápida. Sim. Então, em vez de encomendar um navio para ter ele só daqui a 3, 4, 5 anos, né, é melhor você, de repente, facilitar uma importação de um navio, né, construído em estaleiros fora do Brasil, e pelo menos aquela empresa já vai iniciar uma atividade, vai desenvolver o transporte marítimo, que é o que o país tanto necessita, né? Então você não pode ficar muito amarrado numa situação, né, legal assim, de que há uma compulsoriedade de construir um navio, a empresa brasileira, para ela poder operar no Brasil, né? Construir um navio de bandeira brasileira no Brasil. Eu acho que poderia ser um que hoje é assim, né? Isso ali hoje, tem isso infelizmente, hoje. a lei, né, imputa isso. Então, acho que poderia criar uma janela, um período, né? Como eles estão fazendo com a mão de obra, né? A mão de obra
do Brasil realmente não está atendendo a demanda, então estão se permitindo trazer mão de obra estrangeira. Sim. Né? Mas isso dura um período só, até você conseguir normalizar a situação. Então poderia ser estendido, no caso, ao navio também, né? Sim. Você facilitar a importação de um navio, para ele, mesmo sendo construído lá fora, ele ser internalizado com bandeira brasileira e sofrer uma isenção de impostos, uma suspensão pelo menos de impostos, enquanto você está construindo navios brasileiros. Né? Interessante. A frota brasileira de cabotagem, hoje ela tem um ranking dessas 156 embarcações envolvidas, Petrobras com 42 embarcações, representando aí um quantitativo de 26% das embarcações, porém 46% de TPB. É algo impressionante, a Petrobras sempre à frente. Depois nós temos no ranking, né, vamos chamar de um top 10 aí, de empresas de cabotagem, Companhia de Navegação Norsul com 26 embarcações. Depois é Elcano, a empresa de navegação Elcano com 11 embarcações, envolvendo aí aproximadamente 10% da capacidade de tonelagem de porte bruto aqui na cabotagem brasileira. Só essas 3 primeiras representam quase 70% da movimentação de cabotagem, né, da capacidade da frota brasileira de cabotagem. Impressionante, né? Isso reflete também a carga, né? Sim. Obviamente que todas elas são de granel, obviamente, e também tem que considerar o offshore, o segmento offshore, né? Que são embarcações específicas que vão fazer o trabalho com as plataformas marítimas. Elas também entram como cabotagem, entendeu? A construção, né, feita no Brasil. Sim. Muitas dessas embarcações são construídas no Brasil. Então, ela entra também nesse cômputo, né? Sim, interessante. E aí você tem depois, em quarto lugar, a Aliança, né, com o joint venture da Hamburg Sud, com 10 embarcações, sendo que 6 delas são afretadas. Nós temos a Login, recente Login, inaugurada a Login aí, né, já há um tempinho navegando nos mares brasileiros, mas ela detém aí um pouco de 5% da tonelagem da frota brasileira, com 5 embarcações. Só 2 próprias, 3 afretadas. Nós temos a Gadantas com 4 embarcações operando, Mercosul Line em 7ª posição, operando com 3 embarcações, e aí vamos pular um pouco aqui na 10ª posição, a Companhia Libra de Navegação, né, operando aí com uma embarcação com expressividade aí no atendimento do mercado de cabotagem de quase 1,5%, né, da tonelagem da cabotagem. Isso daí reflete muito o que você falou, né, a quantidade de navios próprios e os afretados, né? Você vê em média quando a empresa, a Aliança, né, você falou, são 10 navios, né? 10 navios, 10 navios. 6 afretados. 6 afretados. 6 afretados, quer dizer, navios que não são feitos no Brasil, mas temporariamente, né, por uma facilidade da lei, eles estão ali compondo a frota dela para suprir justamente essa falta de atendimento à construção naval no Brasil. Então eles conseguem, mas não definitivamente, eles ficam um período, né, podendo ser renovável pelo mesmo período, né, até você conseguir ter 100% da sua frota de navios construídos no Brasil. Então isso daí não chega a ser o ideal, mas pelo menos é um paliativo para as empresas poderem trabalhar, né? Sim. Você consegue de repente trazer um navio, né, estrangeiro, né, e ele opera na cabotagem também, mas mediante muitas restrições ainda. O ideal seria você trazer uma importação mesmo, né, e incorporar na sua frota e esse navio operar já como seu próprio, né, não afretado. Entendeu? Então você poderia usar a bandeira brasileira, tripulante brasileiro, mas de repente o equipamento em si importado, porque você não consegue construir no tempo necessário esses navios. Então esse é um detalhe importante de se falar. Sim. Nosso tempo esgotou. E nós temos que encerrar o programa, infelizmente. Mas nós temos muito a falar de cabotagem ainda. Sim, eu vou convidar você para o próximo programa, para a gente manter esse clima de cabotagem, onde tem muita coisa para ser falada, né? Mas no próximo programa a gente vai avançar um pouco em alguns conceitos técnicos, né? Já que a gente falou de afretamento, tipos de afretamento, tentar passar um pouco para o telespectador o que as empresas precisam fazer realmente para operar um navio, empresa brasileira de navegação, né? Esse caso realmente dos transbordos, né? Utilizando-se alguns hubports. A gente volta a falar no próximo programa. Você está convidado. Estou aqui. Tá bom? Obrigado, Gerson. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua audiência. Voltamos no próximo domingo aqui no Destaque Portuário TVCA.